galera, Yara Série na área e a gente tem uma novidadezinha, né? Toda vez que sai edital do Banco do Brasil, qual é a banca que tá aí? Sesgran-Rio. É sempre bom você verificar como é que foi cobrado na última prova, o que teve? Teve alguma novidade ou foi mantido o padrão que a banca sempre manteve? Foi mantido o padrão, tá? Mas eu acho muito legal, você que quer fazer prova do Banco do Brasil, sempre analisar provas anteriores, verificar como é que foi cobrado, qual é a linha de raciocínio que a banca segue, o que você tem que estudar. Você é bom nesse assunto? Tem algum problema? Então precisa investir para melhorar o seu português, a sua gramática e garantir a aprovação. Vamos lá? O que a gente fez? A gente separou uma prova do Banco do Brasil de 2021. Em 2021 houve 4 provas. Foi, tá? Pra gente comercial A, B e C e pra gente tecnologia, tá? Foram 4 provas muito parecidas. Inclusive o comando, às vezes de interpretação de texto, o argumento, desenvolve a ideia, opinião do autor, que, sabe? Então, foram muito parecidas. Com exceção de 2 questões, tá? De uma prova em particular, que trabalhou função do ser e função do que. Mas nada que você não tenha que trabalhar aqui com a gente, que é reconhecer pronome relativo e aquele ser da passagem da voz passiva, que sempre cai na concordância. Então, ela mantém, sim, uma mesma linha, tá? Bom, se você quer saber como é que a gente vai trabalhar, vamos lá. Olha só. Para quem quer treinar até o infinito e além, a gente vai colocar aqui 10 questões, uma prova completa de 2021, tá? Mas se você quer 150 questões a mais, a gente tem o Quebrando a Banca Sesgran-Rio com 150 questões lá no meu site, yaracoeli.com.br. Está R$ 49,00 na promoção, né? Essa promoção pode acabar. Valor mais barato que o teu lanche, tenho certeza, tá? Então investe. Faz o quê? Uma dieta, né? Já fica mais fino e investe aí, garante já o teu, garante a posse, garante a tua aprovação. Tudo bem? 120 dias de acesso lá no meu site, tá? Para quem quer saber assim, como é que é esse Quebrando a Banca, Yara? São 150 questões dividido assim, ó. Tem ortografia, porque ela pede, e uma das provas ela pediu hífen, ela pede ortografia, tá? Morfologia, a morfologia dela é o Q e o C, e uma das provas ela pediu, né? Sintaxe não é algo que cai sempre, mas a gente colocou porque é base, a gente tirou de algumas provas. Agora, período composto tem mais, ó, porque cai sempre período composto, sempre! Você tem que saber o que é apesar de, o que é mesmo o que é o como, os valores do como, sempre. Para qualquer prova você tem que estudar período composto, tá? Pontuação dela, ok. Tá aí, é a única banca que pede concordância nominal. Você precisa estudar concordância nominal. Tem banca para a qual você não precisa estudar. Para Sesgran-Rio, precisa sim. Concordância verbal sempre, tem muitas questões, sempre, tá? Regência às vezes não cai, porque às vezes ela cai dentro de crase, mas crase é muito comum, tá? Colocação pronominal sempre ela tem uma particularidade de colocação pronominal que a gente vai mostrar nessa prova. Tem. Se não ficar atento, perde a questão, tá? E claro, interpretação de texto, mais uma provinha completa. Perfeito, tá? Perfeito. Mas aí uma observação, é uma banca macro. O que é macro? Ela não é muito micro. Não é de ficar perguntando se é objeto direto, sujeito, não é, tá? Mas em uma das provas ela pediu a predicação verbal. Então, assim, ela mantém uma linha, foram 4 provas, tá? E aí eu tô comentando aqui. Em uma delas ela pediu a predicação, então tem que saber um pouquinho o tipo de verbo. Em uma delas ela pediu função do ser, em uma delas ela pediu função do quê? Mas em todas ela pediu concordância verbal, colocação pronominal, crase, período composto, tem questão que cai sempre, e nessa você tem que ser boa. Ainda tem que saber como é que a banca cobra, se são frases micro, frases macro, né? Vamos dar uma olhada? E para quem quer treinar até o infinito, a gente tem outros Quebrando a Banca aí. Tem Sesgran-Rio, tem no CEP, tem FCC, recentíssima, Consuplan, IDECAN e vem mais por aí, tá? Temos ainda o Gabaritando Sintaxe, tá? Qual é a banca que você quer que a gente trabalhe? A gente vai trabalhar, tudo bem? Por enquanto a gente tem essas no meu site, www.yaracoeli.com.br. Baixa aqui embaixo, deixa teu like logo, deixa teu like, custa nada, um dedo. E pode baixar essa prova na apostila em PDF para você primeiro fazer, depois você ver como é a correção. Vamos lá? Vamos agora corrigir essa prova, tá?
Completa, com interpretação de texto e tudo. Vamos lá, olha só. Lições após um ano de ensino remoto na pandemia. Lembrando também que essa banca pede redação. E a redação tem relação com o texto de apoio, tá? É uma redação de conhecimento geral, mas às vezes tem relação com esse universo de banco, com esse universo de empresa, de responsabilidade da empresa, tá? Então, fica atento, se você vai fazer Banco do Brasil, tem que treinar a redação também. Então, vamos lá. Lições após um ano de ensino remoto na pandemia. No momento em que se tornam ainda mais complexas as discussões sobre a volta às aulas presenciais, o ensino remoto continua a ser rotina de muitas famílias atualmente. Mas um ano sem precedentes na história veio acompanhado de lições inéditas para professores, alunos e estudiosos. Diante do pouco acesso a planos de dados ou a dispositivos, a alternativa de muitas famílias e professores tem sido se conectar regularmente via aplicativos de mensagens. Uma pesquisa apontou que 83% dos professores mantinham contato com os seus alunos por meio dos aplicativos de mensagens, muito mais do que pelas próprias plataformas de aprendizagem. Esse uso foi uma grande surpresa, mas é porque não temos outras ferramentas de massificação. A maior parte do ensino foi feita pelo celular e, geralmente, por um celular compartilhado entre vários membros da família, o que é algo muito desafiador. Outro aspecto a ser considerado é que, felizmente, mensagens direcionadas são uma forma relativamente barata de comunicação. A importância de cultivar interações entre os estudantes, mesmo que eles não estejam no mesmo ambiente físico, também é uma forma de motivá-los a melhorar seus resultados. Recentemente, uma pesquisadora afirmou que aprendemos que precisamos dos demais. Comparar estratégias, falar com alunos, com outros professores e dar mais oportunidades de trabalho coletivo, mesmo que seja cada um na sua casa. Além disso, a pandemia ressaltou a importância do vínculo anterior entre escolas e comunidade. Embora seja difícil prever exatamente como o fechamento das escolas vai afetar o desenvolvimento futuro dos alunos, educadores internacionais estimam que estudantes da educação básica já foram impactados. É preciso pensar em como agrupar esses alunos e averiguar os que tiveram ensino mínimo ou nulo e decidir como enfrentar essa ruptura, com aulas ou encontros extras, com anos letivos de transição, tá? 8 lições após um ano de ensino remoto na pandemia. Então vamos, é um tema mesmo de atualidade, né? A SES Gran Rio é bem atual. Então vamos. Primeiro, um argumento utilizado no texto para explicar o relativo sucesso no ensino remoto durante a pandemia é: olha, foram 4 provas em 2021, tá? Nós tivemos pelo menos umas 3 provas que começaram com essa questão de argumento. Então, seguiu a mesma linha, foram 3, 4 textos diferentes, mas a banca que fez meio que criou um padrãozinho, tá? Então tá, ela quer um argumento. O que é um argumento? É o que justifica. Bom, houve um relativo sucesso, mas o que que fez, né? O porquê desse sucesso? Aí a gente tem, ó, o baixo custo relacionado ao uso de aplicativos de mensagens, o uso de plataformas de aprendizagem de alta tecnologia, a oportunidade de utilização de imagens e áudios disponíveis na rede. Se você reler o texto, você vai ver o seguinte: ele não fala em imagens e áudios. Então, a primeira coisa que você tem que fazer na interpretação de texto é eliminar. Vocês têm uma mania de, na interpretação, né? Eu vou começar a colocar a questão de interpretação aqui, de marcar. Não, você começa excluindo, tá? Não, o texto não usou em nenhum momento a palavra imagem, a palavra áudio. Por que eu vou marcar? Sabe, tem que ter relação com o texto. Não é o que eu acho, é o que está escrito. Tudo bem? Tá, a possibilidade de aprofundamento dos conteúdos de várias disciplinas. Ele não fala também em várias disciplinas. A qualidade do acesso
as atividades devido à alta conectividade. Eu já teria uma escolha, mas eu vou deixar 3 aqui, tá? Ele diz assim, o argumento utilizado no texto para explicar o relativo sucesso do ensino remoto durante a pandemia. Eu eliminei 2, podia eliminar mais um, que é legal a gente eliminar e deixar 2, mas vou reler. Ah, Yara, eu tenho preguiça. Não pode. Você não pode perder questão de interpretação de texto, gente. E a gente só ganha relendo, tá? Vou ver onde é que ele fala que o ensino remoto teve algum relativo sucesso e vou voltar para a questão. Voltemos ao texto, tá? Vamos lá. No momento em que se tornam ainda mais complexas as discussões sobre a volta às aulas presenciais, o ensino remoto continua a ser rotina de muitas famílias, tá? Lembra que essa prova foi de 2021, né? E era um momento em que estava discutindo a volta às aulas. Mas mesmo nesse momento, o ensino remoto ainda era rotina. Então, o contexto é esse. Vamos voltar às aulas, né? Depois da pandemia. Mas o ensino remoto ainda era rotina, tá? Mas um ano sem precedentes na história veio acompanhado de lições inéditas para professores, alunos e estudiosos. Diante do pouco acesso a planos de dados ou a dispositivos, então a gente tem um problema. Qual é o problema? Há pouco acesso a planos de dados ou a dispositivos. Isso é um problema. Isso poderia fazer com que não houvesse um aspecto positivo nesse ensino remoto, né? A alternativa de muitas famílias e professores tem sido a de se conectar regularmente via aplicativos de mensagem. Vou traduzir para vocês, porque é legal você entender, não é? O que é? Existem plataformas como o Google Meet, né? Existem plataformas que você pode usar, mas que você tem que pagar, que você tem que ter uma internet boa para ver vídeos como esse. Muita gente não tinha acesso a isso. Muitas aulas foram dadas como? Pelo WhatsApp. Vou usar o nome da aplicativo de mensagem que eles não querem gerar propaganda. O WhatsApp. Eu tenho amigos professores que na pandemia deram aula pelo WhatsApp. Eles davam atividades para os alunos. Por quê? Aí a gente vai ver o porquê. Bem aqui, ó. Uma pesquisa apontou que 83% dos professores mantinham contato com seus alunos por meio dos aplicativos de mensagens, tá? Muito, ó, 83%, muito mais do que pelas próprias plataformas de aprendizagem. Esse uso foi uma grande surpresa, tá? Mas é porque não temos outras ferramentas de massificação. A maior parte do ensino foi feita pelo celular e geralmente por um celular compartilhado, o que é algo muito desafiador. Então, não foi feita por plataformas específicas, mas via mensagem, né? E ele diz bem aqui, ó, outro aspecto a ser considerado é que, felizmente, mensagens direcionadas são uma forma relativamente barata de comunicação. A importância de cultivar interações. Então, vejam bem, por que, vou voltar aqui, ó, por que então 83% dos professores mantinham contato por meio do aplicativo de mensagens, mais do que pelas plataformas? Porque a maior parte do ensino foi feita pelo celular, por conta disso, ó, porque são uma forma relativamente barata de comunicação, né? Há planos que até você paga e tem, por exemplo, o WhatsApp gratuito, então você não precisa de grandes dados, gastar muita internet para receber uma informação pelo WhatsApp via mensagem ou SMS, não é isso? Mas se fosse uma plataforma específica, você precisaria ter uma internet boa. Então, olha só aqui, foi por isso, porque as mensagens são uma forma relativamente barata, tá? E aí eu tenho isso, ó. Aqui é a questão de fechar a escola, mas é aquele foco lá. Aí eu já posso voltar para cá, né? Ele diz assim, ó. Um argumento utilizado no texto para explicar o relativo sucesso. E olha, ele ainda usa no comando a palavra relativo sucesso. E olha o que eu tenho aqui, ó. Relativamente barata. Sempre tem a palavra-chave, relativo sucesso, relativamente barata, ó. Usou o mesmo vocábulo, só alterado aí. Então, relativo sucesso é devido ao quê? Baixo custo relacionado ao uso de aplicativos de mensagem. Eles usaram mensagens e as mensagens tinham baixo custo. É por isso que houve um sucesso. Por isso eles conseguiram alcançar 83%, tá? Aí o contrário, eles usaram mensagem, eles não usaram plataforma de aprendizagem. O maior uso não era esse, tá?
Não tinha imagem e áudio escrito no texto, tá? Não sei se aprofundou o conteúdo, e ele não cita várias disciplinas, tá? E a qualidade do acesso às atividades devido à alta conectividade. Pois é, não creio que seja uma alta conectividade, porque se fosse alta conectividade, a gente poderia usar as plataformas de aprendizagem, ok? Voltei para o texto, enxerguei e eu já garantiria a primeira questão, letra A. Garanta assim, tá? Segunda, a gente vai voltar para um parágrafo específico. A interpretação pode ser como um todo, pode ser por parte, né? Tá. No parágrafo 5, depois da afirmação de que educadores internacionais estimam que estudantes da educação básica já foram impactados pela falta de escolarização, desenvolve-se a ideia de... Olha esse comando, gente. Esse comando já dá um tom negativo. Isso você tem que estar atento para isso. Porque às vezes o comando já dá uma ideia positiva, você vai procurar positivo. Dá uma ideia negativa, você vai procurar negativo. Isso é muito legal quando você percebe o tom. O tom é negativo. Eles já foram impactados, eles já foram prejudicados, né? Ó, pela falta de escolarização. Negativo, vamos dar uma olhada, ó. O ensino remoto mediado por tecnologia permitiu a continuidade da escolarização durante a pandemia. Tá, mas permitir a continuidade não tem teor negativo, é algo que é positivo, né? Os alunos que foram prejudicados por esse processo precisarão ter aulas ou encontros extras para enfrentar essa ruptura. Isso é dito no fim, tem a ver, né? A alternativa mais produtiva para realizar o ensino remoto tem sido a conexão via aplicativos de mensagem. Tá, eu vou dar um espacinho maior para você ler, tudo bem? Vamos focar aqui para a gente mostrar, mas ó, já foram impactados, tá? Vou dar um espacinho. E eu quero que você entenda que é o seguinte, ó, nesse trecho ele diz assim: embora seja difícil prever exatamente como o fechamento das escolas vai afetar o desenvolvimento futuro dos alunos, educadores internacionais estimam que estudantes da educação básica já foram impactados. Aí tá, se eles já foram impactados, ó, é preciso pensar em como agrupar esses alunos e averiguar os que tiveram ensino mínimo ou nulo e decidir como enfrentar essa ruptura, com aulas ou encontros extras com anos letivos de transição. Veja bem, na parte em que ele fala dos estudantes que já foram impactados, na sequência ele dá a solução, que é com aulas extras, enfrentando essa ruptura. É sequência, não é o que eu acho, é o que está escrito, tá? E aí assim, ó, é um problema e ele propõe solução. É um problema e ele propõe solução. Então tá, bem aqui, ó. Já foram impactados. Aí ele diz assim, desenvolve-se, tá? Depois dessa afirmação, ó, não é depois? Então vou voltar aqui, ó. Depois dessa afirmação, o que que ele desenvolve? A solução. Ó, é preciso pensar em como agrupar esses alunos e averiguar os que tiveram ensino mínimo ou nulo e decidir como enfrentar essa ruptura. Então tá, vou voltar. Ó, ele diz assim, no parágrafo 5, aquele que eu li é o parágrafo 5. Depois da afirmação de que educadores internacionais estimam que estudantes da educação básica já foram impactados pela escolarização, desenvolve-se a ideia do quê? Da solução, né? Que ele diz lá. Ó. O ensino remoto mediado por tecnologia permitiu a continuidade da escolarização durante a pandemia. Primeiro que esse aspecto é um aspecto positivo. Ó. Permitir a continuidade é positivo. Segundo, que não é o que vem depois, né? Agora aqui, ó. Os alunos que foram prejudicados, tá aqui, ó, foram impactados, foram prejudicados. Por esse processo, precisarão ter aulas ou encontros extras para enfrentar essa ruptura. Sim, foi o que eu acabei de ler, ó. Vou ler de novo, né? Tá aqui, ó. Quinto parágrafo. Embora seja difícil prever exatamente como o fechamento das escolas vai afetar o desenvolvimento futuro dos alunos, educadores internacionais estimam que os estudantes de educação básica já foram impactados. Tá, e depois? Porque é depois, né? O que que ele diz?
é preciso pensar em como agrupar esses alunos e averiguar os que tiverem ensino mínimo ou nulo e decidir como enfrentar essa ruptura com aulas ou encontros extras. Letra B de bola, perfeito. Ó. Prejudicados, aulas ou encontros extras, enfrentar essa ruptura, tem as mesmas palavras. Alternativa à letra B não é interpretação de texto, é compreensão de texto. Eu estou lendo onde ele mandou ler, eu estou enxergando o que está lá, tá? Então não é compreensão, tá? Agora olha só, a ideia lá é uma ideia negativa e depois ele propõe a solução. Aqui, ó. Desenvolve-se a ideia de que a alternativa mais produtiva para realizar o ensino remoto tem sido a conexão via aplicativos de mensagem. Yara, eu acho que essa questão está certa, porque eu pude entender isso, que a alternativa mais produtiva para realizar o ensino remoto tem sido a conexão via aplicativos de mensagem. É verdade, mas não é o que foi dito depois da afirmação, gente. Isso foi dito antes do quinto parágrafo. Então, você tem que focar, tá? E isso aqui não vem pós, a gente pode dizer pós-problema, pós-negativo. Isso é a parte boa, tá? D, ó, os professores, em sua grande maioria, mantiveram contato com os alunos por meio de aplicativos de mensagem. Verdade, mas não vem depois desse trecho. O celular, muitas vezes compartilhado pela família, foi a ferramenta mais utilizada para efetivar as atividades de ensino remoto. Verdade, mas não vem depois desse trecho. Yara, eu achei que todas eram verdadeiras, eu vou querer anulação. Ah, não, aí você não leu o comando. Vamos ler comando, tá? Parágrafo 5, vai lá, parágrafo 5. Depois dessa afirmação, o que é desenvolvido? E a maioria das questões, a maioria das provas, foram 4. 3 tiveram isso. Primeira questão, argumento. Segunda questão, desenvolve-se. Você vai lá e vê como desenvolve. Fica de olho, tá? A alternativa foi letra B de bola, tá? B de bola. E há essas palavras, ó. Lá, falou em falta de escolarização, falou foram prejudicados, essa ruptura, aulas ou encontros extras. Pouca interpretação, geralmente umas 2, tá? E aí já vem a gramática, tá? Terceira questão. Que questão é essa, Yara? Coesão e coerência, também conhecido como período composto. O que você precisa? Decorar a conjunção, tá? Conjunções coordenativas, vai, decora, tá? E, mais, portanto. Quem tem mais de um valor, vai ver os valores que pode ter, tá? Conjunções adverbiais, aquelas subordinativas, né? Vai lá, né? Por quanto, como, embora, decora, porque essa aqui é decoreba. A importância de cultivar interações entre os estudantes, mesmo que eles não estejam no ambiente físico. A expressão destacada estabelece com a oração principal a relação de sempre concessão, sempre concessão, sempre concessão, sempre, mas é sempre, tá? Então, aqui também, ó, quem é igual a mesmo que, ó, ainda que também é sempre concessiva, ó. Embora também é sempre concessiva, conquanto também é sempre concessiva, tá? Apesar de, ó, apesar de que também é sempre concessiva. Então, não dá para você, ai, vai adivinhar. Não, não dá, tá? E condição, Yara, ó, se fosse caso, né? Se fosse um ser igual a caso, se fosse contanto que, ó, a menos que, aí seria condicional, né? Comparação, ó, mais do que, inclusive, numa das questões, ela marcou o mais numa dessas provas, tá? E colocou, adivinha, a primeira alternativa, adição, segunda, soma, né? Nenhuma nem outra, a comparação, mais do que é o que aqui, tá? Conformidade, conforme, segundo, né? Consoante, ó, conforme, consoante é conformativo, tá? Proporcionalidade, né? A medida que. Só não confunde com na medida em que, tá? Na medida em que é causa, igual a porquê, tá? A medida que, a proporção que, né? Quanto mais, mais, quanto menos, mais. Decora, por favor, vai cair. Isso a gente tem certeza. Tanto é que no Quebrando a Banca tem 20 questões de período composto, porque cai muito.
Quarta, olha, semântica aqui, tá? Significação. Ela diz assim: o trecho em que a palavra destacada evidencia a opinião do autor. Em mais de 2 provas ela colocou isso. Muito igual, tá? Muito igual. Vamos lá. Não era a mesma prova, tá? Ela colocou o mesmo tipo de questão. Tá, o ensino remoto continua a ser rotina de muitas famílias atualmente. Bom, esse atualmente não dá ideia de opinião, gente, dá ideia de tempo, né? Hoje, tá? Tem sido se conectar regularmente via aplicativos de mensagem. Regularmente não é opinião, é o modo, de modo regular, né? A maior parte do ensino foi feita pelo celular e geralmente por um celular. Tá? Foi feita pelo celular e geralmente por um celular. Tá? Esse geralmente também não é opinião, né? Geralmente é ocasionalmente, tá? Nem sempre, né? Mas frequentemente não é opinião. Da ideia de tempo, né? Felizmente, ai gente, agora, felizmente e infelizmente é opinião. Inclusive na sua redação você não deveria colocar infelizmente há pouco investimento em educação, não, menos, né? Em vez de dizer infelizmente há pouco investimento em educação, você poderia dizer é necessário que haja mais investimento em educação. Ó, sem o infelizmente, porque é opinião. Isso aqui é opinião, gente. Felizmente ou infelizmente, eu estou revelando meu juízo de valor, tá? E aqui, ó, embora seja difícil prever exatamente, não é opinião. Opinião aqui está na letra D de doido, muito fácil, eu achei. Das 4, houve outra prova com felizmente ou infelizmente muito parecido, tá? Então, atentem que ela gosta. Mas essa semântica foi legal, né? Lares, nem tudo é escrotagem. Chegamos, tá? Concordância verbal. Ela ama concordância verbal. Toda prova dela tem concordância verbal. Até quando as provas dela são assim de 5 questões. Porque a gente já teve, né, provas do Banco do Brasil com 5 questões. Aí, às vezes não tem nem interpretação. 5 questões. Uma de concordância, uma de crase, uma de colocação pronominal, uma de período composto e uma de pontuação. Que já houve. Então, são questões que caem sempre. Você tem que estudar. Concordância vai cair. Eu coloquei essa prova porque tem concordância verbal e nominal, tá? Então vamos lá. Nessa primeira concordância verbal. Deixa eu avisar uma coisinha, tá? Que ela não marca, ó, mas tem partícula C, tem partícula C, tem partícula C. Ela não vai perguntar o nome da partícula C. Até quando ela quer saber a função do C, é só para saber se um é igual ao outro. Por exemplo, poderia perguntar para você assim, se esse é igual a esse ou é igual àquele, sabe? Poderia. Então, tem uma coisa que você tem que lembrar em verbo mais partícula C, tá? Verbo mais partícula C, mais termo sem preposição, concorda com esse termo sem preposição. Esse termo sem preposição pode estar bem longe, porque ela faz, às vezes, questões maiores do que essa, até pequena. Então, é o caso de alugam-se salas. Salas são alugadas, né? Aí não dá para concordar com o termo com preposição. Lembra? O núcleo do sujeito é um termo não precedido de preposição. Então, vamos lá? Vamos trabalhar. Um por um aqui, ó. Aspiram-se a bons cargos nas empresas para que seja possível superar os problemas causados pela inflação. Gente, há bons cargos. Tá, vamos trabalhar aqui, tá? Bons cargos é palavra masculina, tudo bem? Toda vida, não tem exceção, toda vida que você tiver um A mais palavra masculina, esse A é sempre preposição, tá? Tudo bem? Mais outra observação, se você tiver A no singular, tá? Mais palavra no plural, não importa se é masculino ou é feminino, esse A é sempre preposição. Tudo bem? Já deu para perceber? Deu, né? Esse A está na frente de uma palavra masculina, esse termo aqui está com preposição. Esse termo com preposição nunca será sujeito, nunca será sujeito, nunca será sujeito, nunca será sujeito, nunca será sujeito. Então tá, esse verbo aqui, ó, tem um sujeito que é indeterminado, ele não concorda com o termo com preposição. Ele morre no singular, tá?
Verbo mais partícula ser, mais termo com preposição, morre no singular, tá? Necessitam-se de motoristas. Pode. Não. É necessita-se de motoristas. De motoristas é complemento, por conta da preposição. Tudo bem? Errada. Beisebol. Com a chegada da pandemia causada pela Covid-19, fazem 2 anos que não viajo nas férias escolares. Gente, verbo fazer indicando tempo. Verbo fazer indicando tempo morre no singular. Verbo fazer indicando tempo morre no singular. Verbo fazer indicando tempo morre no singular. Errado. É faz 2 anos. Faz 2 anos. Faz 2 anos. O básico ela usa, né? Nos últimos anos, combatem-se batalhas comerciais cotidianamente devido às barreiras econômicas. Gente, verbo mais partícula ser concorda com termo sem preposição. Verbo mais partícula ser concorda com termo sem preposição. Verbo mais partícula ser, tá? Concorda com termo sem preposição. Tudo bem? E aí, ó, batalhas comerciais está sem preposição. Estando sem preposição, é o sujeito passivo. Ela não vai perguntar o nome, tá? Você só precisa reconhecer. E sempre dá para transformar. Combatem-se batalhas comerciais. Batalhas comerciais são combatidas. São combatidas, tá? Concordância perfeita. Perfeita, tá? Todas as provas dela têm questão de concordância e você tem que encontrar o sujeito, tá? Alternativa correta, letra C. Verbo mais partícula ser concorda com termo sem preposição. Verbo mais partícula ser concorda com termo sem preposição. Não precisa nem dizer que é sujeito, né? Porque ela não vai perguntar. Só quer saber da concordância. Opa, em várias regiões do nosso país, existem problemas a serem resolvidos em todas as diversas áreas do conhecimento. Gente, Yara, existir no sentido de haver morre no singular. Não, está confundindo, está confundindo. É haver no sentido de existir que morre no singular, tá bom? O existir concorda sempre, o existir concorda sempre, o existir concorda sempre. O existir concorda sempre, tá? Então vamos lá. Pergunta para encontrar o sujeito. O que existe? Pergunta é quem é o quê? Quem é o quê? Não tem quem aqui, então. O que existe? Pergunta para encontrar o sujeito. O que existe? Problemas. Problemas é o sujeito e está no plural. Como ele está no plural, o correto é existem problemas a serem resolvidos. Existe um problema, existem vários problemas. Estava errado, tá? E opa, mais uma com partícula ser. Ó, para garantir a aprendizagem dos estudantes, precisam-se de equipamentos digitais capazes de atender às demandas escolares. Precisam-se de equipamentos? Tá, peraí. Verbo mais partícula ser concorda com termo sem preposição. Verbo mais partícula ser concorda com termo sem preposição. Isso aqui é preposição. Você precisa decorar as principais preposições. Ó. Isso aqui está com preposição, nunca será sujeito, nunca será sujeito, nunca será sujeito, nunca será sujeito. Esse verbo morre no singular. Sujeito aqui é indeterminado, ele fica no singular por conta da preposição. Precisa ser de equipamentos digitais, tá? Então, só lembrando aqui, a concordância correta é da letra C de casa, ó, combatem-se batalhas comerciais, tá? Ali, não posso concordar com o termo com preposição, então é aspira-se, né? Aqui, o verbo fazer está indicando tempo, ele morre no singular, né? Aqui ele tem sujeito, então ele é obrigado a concordar, tá? E aqui, ó, tem o bagulho com preposição, ele morre no singular. Tudo bem? Treine concordância, tá? Você garante uma questão. Aqui, gente, aqui pode ser uma pegadinha, porque é assim, ó.
Essa concordância é uma concordância nominal, né? Tá. Mas se você prestar atenção assim, ó, ser desenvolvido, ser acolhidas, sido planejar, ser implementadas, ser guardadas, tá? Todas aqui estão na voz passiva. Na verdade, o aduído, ele tem um valor adjetivo, né? Mas ele pode ser um verbo principal, gente. E aí eu tenho que tomar cuidado, tá? Porque assim, se eu tivesse só 2 nomes e uma palavra terminada em aduído, seguiria a regra da concordância nominal. Por exemplo, menina e menino, sei lá, menina e menino atacado, menina e menina atacados, uma coisa assim. E aí o que eu tenho? Se eu tiver verbo, aí não, volta para a regra da concordância verbal. Na concordância verbal, se eu tenho sujeito composto e vem na frente, eu sou obrigada a concordar com os dois. Eu sou obrigada a concordar com os dois. Eu sou obrigada a concordar com os dois. Aí se for feminino e feminino, feminino. Masculino e feminino, masculino. Masculino e masculino, masculino, né? Se eu tiver masculino no meio, predomina o masculino. É isso que a gente vai ver. Tudo bem? Então vamos ver um por um, tá? Ela marcou desenvolvidos, mas não é só desenvolvido, gente, é isso aqui, ó. Precisam ser desenvolvidos, ó. É uma locução verbal e isso tem sujeito. E é uma locução verbal de voz passiva, ó. Se você tiver verbo ser mais aduído, verbo ser mais aduído, verbo ser mais aduído, é voz passiva. Vamos lá. A capacitação dos técnicos e o atendimento aos trabalhadores da área da saúde precisam ser desenvolvidos em todo o país. O sujeito aqui, ele é composto, tá? Ele é composto. O que eu tenho que ver são os núcleos, tá? Vou ver os núcleos, ó. É a capacitação e o atendimento. É isso. Vou marcar aqui, ó. É a capacitação e o atendimento. O que eu tenho que lembrar? Yara, mas pode concordar com o mais próximo ou com os dois. Isso é concordância verbal, tá? Ó, vou mostrar aqui, ó. Precisam ser desenvolvidos, é um sujeito composto, gente. É isso aqui, ó. É a capacitação e o atendimento precisam ser desenvolvidos. Os termos com preposição não vão mandar em nada, tá? Os núcleos são capacitação, feminino, e atendimento, masculino. Feminino e masculino, predominância do masculino. Essa letra A tá certa, tá? Aqui, ó, feminino, masculino, predominância do masculino. Já é a letra A, já é. Mas eu quero que vocês tenham consciência que fica parecendo que é uma concordância nominal solta, mas é uma concordância nominal que a gente pode dizer assim, apoiada na concordância verbal obrigatória, tá? Então tá, feminino e masculino, predominância do masculino. Já é esse. Vamos ver o erro dos outros. Tá, bora lá. As famílias dos alunos e os professores da rede pública das diferentes regiões brasileiras devem ser acolhidas, tá? De novo, é um sujeito composto, ó, o E ligando aqui, ó. Tá. O que deve ser acolhido? As famílias e os professores. Era diferente regiões. Termo com preposição não é nuclear. Então, os núcleos são as famílias e os professores, tá? Então, se são as famílias e os professores, feminino e masculino, predomina o masculino. Então, isso aqui tá errado, tá? As famílias e os professores devem ser acolhidos. Devem ser acolhidos. Devem ser acolhidos. Feminino, masculino, predomina o masculino. Tá errado isso aí. O estudo das diferentes disciplinas e a realização de provas bimestrais após a chegada da Covid. Esse após a chegada da Covid é só distração. Podia tirar, tá? De novo, eu tenho o sujeito composto, ó. Tá? Aí, o que é que tem sido planejadas? É o estudo e a realização. Masculino e feminino. Não dá, tá? Se é masculino e feminino, então isso aqui tem que predominar o masculino. Toda vez que eu me refiro a dois e um deles é masculino, há predominância do masculino. Então, o estudo e a realização
têm sido planejados. O estudo e a realização têm sido planejados. Estava errado. D. O tratamento das doenças respiratórias e a vacinação de toda a população devem ser implementados, tá? O que deve ser implementadas? O tratamento e a vacinação. Não é o termo com preposição, é o termo que está com artigo antes, tá? Então, se é o tratamento masculino, já tinha que ser masculino, ó. É o tratamento e a vacinação, o tratamento masculino, a vacinação feminino, devem ser implementados. E a letra E, ó. Os arquivos escolares e as notas dos estudantes necessitam ser guardadas. Peraí, E. São os arquivos e as notas. Yara, mas eu estou concordando com o mais próximo. Você pode concordar com o mais próximo se você não tiver verbo, tá? Concordância nominal plena não mistura com verbo. É assim, ó. Tenho nomes e tenho adjetivo, tá? Então, por exemplo, se tivesse assim, arquivos e notas, sem verbo, arquivos e notas guardadas ou arquivos e notas guardados, nenhum problema. Mas se eu tiver verbo, significa que eu estou mexendo com a concordância verbal, que envolve sujeito. E se o sujeito composto vem na frente, eu sou obrigada a concordar com os dois. Eu sou obrigada a concordar com os dois. Então, os arquivos e as notas necessitam ser guardados, tá? Todas estão erradas, tá? Menos a letra A. Tudo bem? Menos a letra A. Na letra A, o que você tem? Feminino e masculino, masculino. Perfeito, tá? Aqui, ó, feminino, vou colocar com outra cor, tá? Aqui, ó, feminino, masculino, então deveria ser acolhidos. Aqui, ó, masculino, feminino, deveria ser realizar dois. Aqui, ó, masculino, feminino, deveria ser implementar dois. Aqui, masculino, feminino, deveria ser guardar dois. Tudo bem? Então, atentem para isso, para não errar. E aí, para quem quer treinar bastante, olha, a gente tem no Quebrando a Banca Sesgran Rio questões de concordância nominal e questões assim como essa, piores que essa, tá? A gente tem, que é envolvendo fragmentos grandes mesmo, em que o sujeito está lá na frente, o verbo está lá atrás, você pode acabar se confundindo. Então, para quem quer treinar bastante na mesma linha da banca, porque são só questões da banca, eu sugiro que você invista R$ 49,00, mais barato que o teu lanche. Aproveita, né? Faz uma dietinha, tá precisando, né? Depois do Natal, não é verdade? Investe, que não tem como você não aprender como a banca trabalha, não tem como. Sétima aqui, essa sétima é enjoada. A gente tem 15 questões no nosso material do Quebrando a Banca para mostrar para você como é a regra e como a banca trabalha. Essa aqui eu já vou te dar uma dica, vamos lá. Olha só, pronome oblíquo átono em destaque está colocado de acordo com a norma padrão em... O básico, gente, da colocação pronominal é o quê? Verbo antes, verbo antes, verbo antes. Gente, olha só, se houver partícula atrativa antes do verbo, né? Quem é partícula atrativa? Pronome indefinido, pronome demonstrativo, pronome relativo, palavra negativa, conjunção subordinativa e advérbio vai obrigar o pronome a ficar antes, vai obrigar, tá? Tem um outro caso que não tem aqui, creio eu, não vi por aqui, né? Nessa prova em questão, que é o caso do futuro, mas nas outras provas caiu. É muito comum vocês aceitarem pronome depois do verbo no futuro. É outra questão, cai muito nela. Nessa aqui, né, eu peguei a prova que tinha as melhores questões, mas essa de colocação pronominal tinha uma das provas lá que tinha essa aí do verbo no futuro, que vocês gostam, né? Darei-lhe. Não, gente. Não existe pronome depois do verbo no futuro, tá? Ou o pronome fica antes ou ele fica no meio. Verbo no futuro mesóclise, verbo no futuro mesóclise, verbo no futuro meio. Foca nisso. Mas vamos ver uma por uma aqui? Vamos lá dar uma olhada, vamos lá. Olha, ele quer a correta, né?
Dica de colocação pronominal, não precisa ler tudo. Porque só assim, verbo antes, tempo depois. Verbo antes, tempo depois. Verbo, verifica se antes tem partícula atrativa. Não tem tempo, verifica se o verbo está no futuro. Não está, pode colocar depois. Então vamos. Sempre mantenham-se. Peraí, verbo, tá aqui o verbo, né? Verbo, né? Pronome tá depois, mas eu vou analisar o que vem antes. Eu vou analisar o que vem antes. E o que é isso que tá vindo antes aqui, ó? Esse antes aqui, ele é um advérbio. E advérbio funciona como partícula atrativa, obriga o pronome a ficar antes. Obriga o pronome a ficar antes, tá? Então, essa colocação está errada. Verbo, o pronome é obrigado a ficar antes. Então, é sempre se mantenha em dia. Esse sempre está atraindo o pronome. Esse sempre está atraindo o pronome, tá? Então, é esse o foco, né? De você olhar para o que vem antes. Se reclama muito das dificuldades. Primeira regra de colocação pronominal, tá? Pronome oblíquo átono não inicia, tá? Pronome oblíquo átono não inicia. Então, não é se reclama muito, é reclama-se muito. Reclama-se muito. Ai, Yara, eu não posso começar com C, né? Não, ninguém falou isso. Não, eu não falei isso, tá? Existe um C que é conjunção, tá? Então, assim, ó, se o C for igual a caso, por exemplo, aí ele é conjunção, tá? E aí, sendo conjunção, ele sempre inicia a oração, tá? Ele sempre inicia a oração. Tudo bem? Tá? Então, tá. Se ele for pronome, né? Se acordou cedo, tá? Não, acordou-se cedo, tá? Se você estudar, passará. Caso você estude, passará. E vai passar, é só treinar, tá? Sacou? Então, eu não estou dizendo que o C não inicia, mas o C pronome não inicia, tá? Aqui não está iniciando. Não pode iniciar. Bora lá, os profissionais da educação nunca cansam-se de dar. Meu ouvido não gostou, teu ouvido não manda em nada, é uma questão de olho, tá? Para com esse negócio de ouvido, tá? Ó, verbo, pronome. Pronto, você vai olhar pro que vem antes. Aí você vai avaliar o que é esse antes morfologicamente, tá? Então, ó, esse nunca que vem antes é uma palavra negativa, não é isso? Ó? Se é uma palavra negativa, funciona como partícula atrativa. Obriga o pronome a ficar antes. Obriga o pronome a ficar antes. Então, nunca se cansa. Nunca se cansa. Esse nunca está atraindo, tá? É olho, é olho. D de doido. Bora lá. Para garantir o progresso dos estudantes, professores sempre dedicam-se, tá? Isso aqui, para onde você vai olhar o que vem antes? Você vai avaliar o que vem antes. Ó. O que é esse sempre? O que é esse sempre? Esse sempre que vem antes, você avalia o que vem antes do verbo, tá? Esse sempre, ele é advérbio. Advérbio é partícula atrativa. Então, obriga esse pronome a ficar antes, tá errado. Obriga o pronome a ficar antes. Então, é sempre se dedicam a pesquisar. Tudo. Então sobrou a letra E, né? Tá. Eu já peguei prova da Sej Gran Rio e a gente corrigiu nesse nosso material em que houve dúvida. As pessoas ficaram na dúvida assim, Yara, mas olha, eu aprendi, Yara, que quando eu tenho substantivo, o pronome pode ficar antes ou pode ficar depois. E ela colocou assim duas muito parecidas, por exemplo, quando as escolas se preocuparem, e colocou, por exemplo, aqui, ó, vou mostrar dois exemplos para vocês, tá? Se eu colocasse isso aqui, ó, quando as escolas, tá, preocuparem-se, tá? Eu vou colocar outra. As escolas
preocupam-se, tá? São diferentes, né? Eu tô falando baseado em questões que nós já resolvemos dar Sesgran-Hill, tá? Então, por exemplo, nós temos essas duas. Ai, Yara, as duas estão ok. Por quê? Ó, eu tô vendo bem aqui, ó. Substantivo não obriga a nada. Ó, tá aqui, ó. Substantivo, ó, ele não obriga a nada. É verdade. Como o substantivo não obriga a nada, você poderia ter essa construção, ó. As escolas se preocupam ou as escolas preocupam-se. E as duas construções estariam certas, ó. Você tá entendendo? O problema é você achar que essa frase é igual a essa. Esse é o problema, tá? Eu tô usando uma questão dela e baseada em outras dela, tá? Aqui, essa é uma banca que na colocação pronominal ela tem isso, ó. O substantivo, ele não é partícula atrativa, tá? Então, como ele não é partícula atrativa, tanto faz o pronome ficar antes ou ficar depois. Mas ele também não interfere, ó. O que eu tenho que entender? Bem aqui eu tenho um quando, ó. Bem aqui antes eu tenho um quando, que é uma conjunção subordinativa. Essa conjunção subordinativa, ela funciona como partícula atrativa. Essa colocação pronominal, ela está errada. Eu sou obrigada a dizer, ó, quando as escolas se preocuparem por conta desse quando aqui. Então, não é só estar correta. Eu quero avisar para vocês que essa colocação é obrigatória devido a esse quando. E se você quer fazer questão da Sesgran-Hill, você tem que focar nisso, porque a gente tem um monte de questão dela nessa mesma linha, tá? Então, atentem. Tem banca que é light, nesse caso ela é mais enjoadinha, ó. Esse quando ele está atraindo, tá? Então, você tem isso, ó. O pronome ficou antes, porque antes eu tenho uma partícula atrativa, tá? E o substantivo não interfere em nada. Aqui é uma próclise obrigatória para a Sesgran-Hill. Esse foco você tem que ter. Porque se você estudar isso aqui em outras bancas que não pensem da mesma forma, você vai acabar marcando errado. Tem que focar na própria banca, tá? Então, aqui a alternativa correta era a letra E. Não era uma questão difícil essa, mas eu já peguei questões dela mais difíceis. Por que não era difícil? Ó, porque tava bem legal isso aqui, ó. Ó, bem legal isso aqui iniciando, ó. Bem legal uma palavrinha antes, né? Aqui, ó, tinha esse sempre. Aí sobrou. Então, tava bonitinha essa questão. Nem sempre é tão bonitinha assim, ó. Esse sempre é partícula atrativa. Sempre se mantenha, né? Ó, esse se não pode iniciar, então é reclama-se, porque ele é pronome, né? Esse nunca é partícula atrativa, né? Então é nunca se cansam. Aquele sempre, ó, é partícula atrativa, então é se dedicam. Então até por eliminação. E você poderia achar que essa letra E ainda é opcional. Não é opcional. Esse quando obriga essa colocação, tá? Eu tô falando isso baseado em inúmeras questões que a gente resolveu da Sesgran-Hill. É baseada na linha de raciocínio. Só você pegar um monte de questão dela que você percebe isso, tá bom? Então, vamos lá. Oitava, crase. Ah, ela ama a crase. A crase dela é muito bonitinha, gente. Só tem que estudar, né? Se você não souber a regra de crase, tá? Saber exigência de preposição. Não tem pegadinha, não. É regra. Estuda a crase que dá, tá? Então, vamos ver. Ela quer saber onde é obrigatório. Vamos lá. A prática de ensino remoto levou as famílias a situações. Olha, gente, isso aqui é um caso básico de crase. Se você está estudando, você vai estudar crase, você vai ter que estudar isso aqui, ó. A no singular, mas palavra no plural, tá? Toda vez que você tiver a no singular, ó, mais palavra no plural. Não importa se é feminino ou masculino. Quando é que você vai ter crase? Nunca. Nunca vai ter crase. Nunca vai ter crase. Nunca vai ter crase, tá? Inclusive, é sempre preposição isso aí, ó. Nunca vai ter crase. A crase ocorre na concordância, tá? Então, nunca. Quer saber onde é obrigatório o uso de crase? Aqui, ó. As aulas remotas surgem como uma alternativa para a redução. Gente,
Outro caso que você nunca vai ter crase, se você tiver preposição antes, ó. Esse para é uma preposição, tá? Então, preposição mais a, você nunca vai ter crase. E Ara, mas como que eu não vou ter crase? É porque assim, a crase é com a preposição a. Se está com outra preposição, então não usamos a preposição a, não ocorrerá crase. Tudo bem? Tudo bem? Então, se eu disser para você isso aqui, ó, eu fui para a festa, olha a diferença. E eu fui à festa. Você percebeu a diferença aqui, ó? Quando eu digo eu fui para é a preposição. E aí esse a é o artigo, não tem como ter crase. Mas se eu disser eu fui a, aí eu fui a mais a. Então a preposição aqui é a. Aí, ó, eu fui à festa, leva crase. Mas eu fui para a festa, esse para ficou no lugar de um a. Não vai ocorrer crase nunca. Preposição mais a não vai ocorrer crase nunca. Preposição mais a não vai ocorrer crase nunca, tá? Mas é crase básica, é só estudar. Opa, as escolas e os professores foram levados a essa prática. A base da crase é você ver diante do que ela está, para saber se a palavra permite, né, a crase. Normalmente, gente, a outra palavra, se não aceitar, por exemplo, essa palavra aqui é um pronome, tá? E é um pronome demonstrativo. E o pronome demonstrativo, ele não aceita artigo. Então, nunca vai ter crase diante de pronome demonstrativo. Nunca vai ter crase diante de pronome demonstrativo. Yara, de nenhum? Não. Tem o pronome demonstrativo, aquele, aquela, aqueles, aquelas, né? Que começa com um a. Aí é a possibilidade. Os outros, a maioria dos pronomes não aceita crase porque não aceita artigo. É esse o motivo. Então, aí não tem crase, não. D de doido, ó. O interesse pelo ensino online não tem diminuído porque começou a ser considerado a única opção de escolarização durante a pandemia, tá? Começou a ser considerado. Gente, esse a está na frente de um verbo. Então, ó, ele está na frente de um verbo. E se eu tiver a mais verbo, eu nunca vou ter crase. A mais verbo, eu nunca vou ter crase, tá? Nunca. Parece que sobrou a letra E. Vamos dar uma olhada. Os bons resultados de desempenho dos alunos são obtidos graças à dedicação. Dedicação é uma palavra feminina, tá? Uma coisa que eu posso fazer é trocar a palavra feminina por masculina dentro de contexto para facilitar a minha vida. Por exemplo, se eu disser a menina e trocar por o, não vai ter crase, é só artigo, tá? Por exemplo, eu conheci a menina, eu conheci o menino, só artigo. Mas se eu disser eu me referi à menina e trocar por masculino, ó, eu me referi ao menino, ó, se der ao no masculino, crase no feminino, ó. Graças à dedicação dos professores. Eu poderia dizer graças ao professor, ó. Graças ao professor. Se deu ao no masculino, crase no feminino, tá? Se é graças a mais o a de dedicação, né? Crase obrigatória, tá? Crase obrigatória, tá? Toda vez que eu tenho crase de a mais a, quando eu passo para o masculino, dá ao. Toda vez, ó. Graças à dedicação dos professores. Graças ao empenho dos professores, ó. Deu ao no masculino, crase no feminino. Mas isso é crase básica, normal, é só você estudar, tá? Estude bastante, tá? Porque vai cair crase, é um assunto dos que mais caem. Então lembra, basicamente é a mais que vem depois. Normalmente é a mais que vem depois, tá? A no singular, ó, a no singular, mais palavra no plural, nunca vai ter crase, tá? Ocasionalmente você tem que olhar porque vem antes, ó. Se eu tiver preposição mais a, nunca vai ter crase, ó. Com preposição nunca vai ter crase. A mais pronome, normalmente não tem crase, ó. Não tem crase diante de pronome, tá? A mais verbo, não ocorre crase diante de verbo. Agora, graças à dedicação, graças ao empenho,
Graças a mais o A de dedicação. Ok. Nona, pontuação. Ela usa pontuação básica, gente. Às vezes ela usa pontuação justificativa. O que é justificativa? Marque a alternativa em que os dois pontos introduz um aposto enumerativo. Ela está querendo que você reconheça, né? Um aposto. Mas normalmente é assim, ó, para você verificar se a pontuação está certa ou está errada. Dica básica: não se separa sujeito de verbo nem verbo de complemento. Então faz a análise sintática básica, porque isso é sintaxe básica, tá? Faz a análise sintática básica, né? Verbo, sujeito, verbo, complemento. Coisas que se completem, tá? Períodos que se completem, porque o que se completa não pode ser separado. Vamos dar uma olhada? Vou dar um espacinho, ó. O ensino remoto, com a pandemia de Covid-19, passou a fazer parte do processo de escolarização em todo o Brasil. Tá? A pessoa vai ler. Gente, pontuação não é leitura. Não, Yara, eu faço assim a pausa da respiração. Onde eu respiro, eu ponho a vírgula. Gente, se tu és asmática, se tu és filho do Darth Vader. Não é assim, tá, gente? É sintaxe pura. Verbo, sujeito, verbo, complemento. Bora lá, cadê o verbo? Tá aqui. O ensino remoto com a pandemia de Covid passou a fazer parte. Tá aqui. O que passou a fazer parte do processo de escolarização? O ensino remoto. Regra, gente. Se eu encontrei o sujeito e aquilo ali é o verbo, tá? E eu tenho uma vírgula, a pontuação está errada. O que eu posso? Se eu tenho um termo no meio, eu posso intercalar esse termo com duas vírgulas, mas uma só não. Uma vírgula entre o sujeito e o verbo, a pontuação está errada. Então, você tinha que enxergar assim, ó, bagulho no meio, ó. Esse bagulho no meio, ou ele está com duas vírgulas, ou ele não está com nenhuma. Não posso ter uma vírgula só separando o sujeito do verbo. Não posso. Ó. Isso é o sujeito, isso é o verbo. Essa pontuação está errada. Eu deveria colocar mais uma vírgula aqui e ficaria ok. Tudo bem? B de bola. A melhor fase do ensino online tem sido vivida atualmente, embora permaneça a dúvida se é possível ensinar as crianças de forma remota. Ficou estranho, tá? Eu vou dar um espaço, vou espaçar um pouquinho para você entender onde ficou estranho, tá? Bora lá. É isso aqui, ó. Ficou parecendo assim, ó. A melhor fase do ensino online tem sido vivida. Aí parece que o atualmente está junto do embora, ó. Vou dar mais um espacinho, ó. Para você enxergar. Ficou do jeito que está escrito, é assim. A melhor fase do ensino online tem sido vivida. Mas me parece que tem sido vivida atualmente. E aqui, ó, embora permaneça a dúvida se é possível. Então, qual é o problema? É um problema de advérbio, gente. Advérbio é assim, ó. Advérbio se refere normalmente a verbo. Tá? Se ele está entre duas orações, ele pode se referir à oração que está antes ou à oração que está depois. Tem que estar claro. Me parece, pela lógica do que eu estou lendo, que esse atualmente se refere à vivida e não caberia essa vírgula aqui, tá? Aqui a vírgula é opcional, gente, tá? Aqui, porque a segunda oração ela é subordinada, a vírgula é opcional. Mas essa vírgula aqui está dizendo que o atualmente se refere a essa oração e não é o que a gente está lendo. Então, essa vírgula bem aqui é que está errada, tá? Muito errada. C, ó. Como o país não tinha experiências significativas no ensino remoto, precisou aderir à prática de forma emergencial. Uma coisa que você tem que aprender a reconhecer, ó, a oração aqui ela está começando com uma conjunção subordinativa, ó. Como o país não tinha experiências significativas no ensino remoto, precisou aderir à prática de forma emergencial. Na verdade, ele precisou aderir à prática porque o país não tinha experiências significativas no ensino remoto. Esse como, ele inicia uma oração subordinada. Se a oração subordinada está antes, ela é obrigada a ter vírgula. Perfeito, aqui. Está separando uma oração da outra, gente. Perfeito, tá? O que eu tenho? Ó, esse como é igual a porque, tá?
essa oração aqui, essa oração aqui, ela é uma oração subordinada adverbial causal, porque aquele como pode ser trocado por porquê. E essa oração, ela está anteposta. Por quê? Porque ela está colocada antes da oração principal. Então, essa aqui é a oração principal. Como ela está anteposta, essa vírgula é obrigatória. Não, você não precisava saber de tudo isso, porque eu não pergunto o nome das coisas. O que você precisava saber? Tem vírgula separando bagulho que não pode separar? Elimina. Letra A, verbo e sujeito separado. Elimina. Letra B, eu lia aquele atualmente na primeira oração, mas ela estava isolada da primeira oração. Estava errado, né? Perfeito aqui. Vamos ver a D, ó. A qualidade do ensino remoto era questionada no passado, porém o aprendizado conta com tecnologias. Olha, primeira observação aqui é o seguinte, esse porém, você tem que decorar, porém, mais, portanto, conjunções coordenativas têm pontuação antes. Pode ser ponto e vírgula, mas tem que ter pontuação, são orações coordenadas. Então, ó, aqui tá errado, gente, tá? Por exemplo, eu podia ter colocado até um ponto e vírgula aqui, que o resto ficaria ok, tá? Mas seria legal tirar essa vírgula e colocar uma vírgula lá. Ali tá errado, tá? Então vamos, é isso aqui, ó. A qualidade do ensino remoto era questionada, me parece que ela era questionada no passado. Aí a gente elimina, tá? Só que aqui eu tenho que colocar, porém, tá? Que é a pausa para iniciar outra oração. Eu sou obrigada a usar essa vírgula, tá? Eu sou obrigada a usar vírgula antes do mais, vírgula antes do porém, vírgula antes do portanto. Se não for vírgula, eu uso ponto e vírgula, eu uso ponto, mas sou obrigada. Tudo bem? E um grande número de pesquisadores tem procurado avaliar o quê? Quais são as vantagens e desvantagens da educação à distância? Gente, tem só uma locução verbal. Então, você tem sujeito, verbo e complemento. Não dá para pôr vírgula, tá? É isso aqui, ó. Um grande número de pesquisadores é o sujeito. Tudo bem? É o sujeito. Tem procurado avaliar. É o verbo, é a locução verbal. Tem procurado avaliar o quê? Quais são as vantagens e desvantagens? É o complemento. Gente, tem uma vírgula entre o verbo e o complemento, tá? Essa vírgula não existe. Eu não posso colocar vírgula entre o verbo e o sujeito e eu não posso colocar vírgula entre o verbo e o complemento, tá bom? A alternativa correta era a letra C, lindona, né? Que só isola uma oração da outra. Isolar uma oração da outra, perfeito, tá? E a última questão. A última questão, uma questão que ela tá começando a trabalhar, sempre trabalhou, né? Que é de referência. Aí você tem que voltar pro texto. Mas não estava difícil não, tá? É de referência. Então vamos só recapitular uma coisinha antes de fazermos essa questão aqui. O que a gente tem? Ela sempre vai cobrar a interpretação de texto. Eu acho a interpretação de texto dela relativamente boa. Ela, às vezes, cobra a compreensão de texto. É melhor ainda, porque você só precisa ler no texto, né? No quinto parágrafo, depois disso, desenvolve-se como? Você vai lá e vê como é que está sendo desenvolvido. Então, ela é boazinha na parte da interpretação. Então, dá para garantir, desde que você não tenha preguiça, tá? Mas você precisa investir no aspecto gramatical, tá? Se você não é bom de concordância textual, não é de concordância, ela não trabalha com muitas regras de concordância, ela trabalha com o básico, gente, sabe? Mas núcleo de sujeito, você consegue reconhecer dentro de um fragmento longo? Porque às vezes ela trabalha com fragmento longo. Então, o que eu acho? Você precisa investir em concordância verbal contextual, em texto. Concordância nominal também, porque é bem enjoadinha a concordância nominal dela, tá? Período composto, você precisa investir em decorar a conjunção, porque vai cair, tá? E reforçar o quê? Nessa prova não teve que, mas em outras houve, que faz parte do período composto, de você reconhecer pronome relativo, conjunção integrante, tá? Ela não pergunta o nome, mas ela pode perguntar se são iguais. É a parte morfológica dela, tá? Colocação pronominal tem que trabalhar isso aí, não é leitura, é você decorar as partículas atrativas, olhar para o que vem antes, tá? É importante. Crase, treinar a crase. O legal, gente, ela não é gramatiqueira. Então, objeto direto, partícula. Não, ela não pergunta os nomes. Você viu alguma pergunta? É essa linha dela, é essa, tá? Mas se você acha que é leitura, não é. Você precisa treinar
e dá para fechar. Uma prova muito boa, porque é mais fácil você aprender concordância geral, regência geral, crase, do que o nominho das coisas. Então investe, aproveita, tá? Esse aqui tá legal, mas a gente tem que voltar para o texto. Bora lá. A palavra ou expressão a que se refere o termo em destaque está corretamente explicitada entre colchetes. Dessas 4 provas, pelo menos umas 3 ela usou essa questão da referência, tá? Então vamos ver aqui. Espaço. 83% dos professores mantinham contato com seus alunos por meio dos aplicativos. Bem, seus alunos não é alunos dos pesquisadores, é alunos dos professores, né? Mas vou colocar um fragmento maior aqui pra gente ver, tá? Tá aqui, ó. Tá aqui, coloquei um pouquinho maior. Vamos lá. Uma pesquisa apontou que 83% dos professores mantinham contato com seus alunos por meio dos aplicativos de mensagens, muito mais do que pelas próprias plataformas de aprendizagem. Seus alunos são os alunos dos professores e não dos pesquisadores. Então, está errado. Não é dos pesquisadores, é dos professores, tá? B de bola. Esse uso foi uma grande surpresa, mas é porque não temos outras ferramentas, tá? Eu vou voltar ao texto, ele está falando que é contato. Esse uso é o uso que foi dito antes. Vou colocar um fragmento aqui, ó. Tá aqui esse uso, né? Tá aqui esse uso. Ó, uma pesquisa apontou que 83% dos professores mantinham contato com seus alunos por meio dos aplicativos de mensagens, muito mais do que pelas próprias plataformas de aprendizagem. Esse uso foi uma grande surpresa, mas é porque não temos outras ferramentas de massificação. A maior parte do ensino foi feita pelo celular e geralmente por um celular compartilhado entre vários membros da família, o que é algo muito desafiador. Gente, esse uso é o uso dos aplicativos de mensagens para dar as aulas, não é o contato. Não é o contato, é o uso do celular, é o uso das mensagens, não é o contato. Aprendemos que precisamos dos demais. Dos demais são os resultados? Eu li o texto, não é resultados, né? Bora lá. Ele diz assim, ó. Recentemente, uma pesquisadora afirmou que aprendemos que precisamos dos demais. Mas, Yara, o que são os demais? 2 pontos, ela vai explicar o que é, esses 2 pontos vai explicar o que são os demais, né? O que a gente precisa? A gente precisa comparar estratégias, falar com alunos, com outros professores e dar mais oportunidade de trabalho coletivo, mesmo que seja cada um na sua casa. Além disso, a pandemia ressaltou a importância do vínculo anterior entre escolas e comunidade. Então, gente, a gente precisa dos demais, das estratégias, dos alunos, dos professores, do trabalho coletivo. Então, não é dos resultados, tá? Não é. É de muita coisa, mas não é de resultados. A gente precisa de outros elementos, não só de nós mesmos, né? Averiguar os que tiveram ensino mínimo ou nulo e decidir. Mano, eu já sabia que eram os alunos aqui, ó. Averiguar os alunos que tiveram ensino mínimo. Eu já marcaria essa, mas eu vou para o fragmento. É preciso pensar em como agrupar esses alunos e averiguar esse os é aqueles, na verdade, ó, aqueles alunos que tiveram ensino mínimo ou nulo e decidir como enfrentar essa ruptura com aulas e encontros extras, com anos letivos de transição. Esse hoje remete a alunos alternativa à letra D. Não é a questão mais difícil daí não, inclusive essas semânticas são fáceis, né? Aquela do felizmente também estava fácil, tá? Mas vamos dar uma olhada na letra E. Decidir como enfrentar essa ruptura com aulas e encontros. Gente, essa ruptura não é desenvolvimento, porque essa ruptura é uma coisa ruim. É o fato dos alunos terem sido prejudicados. O desenvolvimento é uma coisa boa. Eu não posso misturar, inclusive na redação também não, tá? Então, aqui, ó. Embora seja difícil prever exatamente como o fechamento das escolas vai afetar o desenvolvimento futuro dos alunos, educadores internacionais estimam que estudantes da educação básica já foram impactados, já tiveram prejuízo de educação, né? É preciso pensar em como agrupar esses alunos e averiguar os que tiveram ensino mínimo ou nulo e decidir como enfrentar essa ruptura. Essa ruptura é esse impacto, é essa perda que eles já tiveram. Não é desenvolvimento, gente. Não é, tá?
Então, a alternativa foi a letra D. Tava fácil, ó, averiguar os alunos que tiveram ensino mínimo ou nulo e decidir. Essa tava fácil, né? Tudo bem? Então, lembrando, gente, a gente está mostrando uma prova recente, uma das últimas provas que a SES Gran Rio fez, tá? Em 2021. Em 2021, ela fez 4 provas. Você pode pegar, tá? Essas 4 provas, elas têm uma mesma linha. Eu analisei as 4, fui vendo, olha, essa aqui começa assim, essa começa assim, começam muito iguais. Eu escolhi essa porque eu achei que essa era a mais completa para a gente abordar mais assuntos que sempre caem, tá? Você pode pegar as outras e analisar. Então, aproveita, tá? Prova do Banco do Brasil é sempre uma prova muito boa, eles chamam muita gente, tá? É contratação imediata, né? E efetivação imediata. E o que a gente tem que pensar? Como a banca trabalha? Como é que eu vou investir para economizar tempo? Porque se eu sei como a banca trabalha, eu já vou logo direcionada, tá? Quer direcionar mais ainda? 150 questões, não tem como, você já sai cuspindo o SES Gran Rio. Eu sei como a SES Gran Rio trabalha, tá? Você já sai assim, né? Já arrasando nas paradas de sucesso, já garante a aprovação. Aproveita, promoção por tempo limitado, 120 dias de acesso, é no meu site, www.iaracoeli.com.br. Eu espero você por lá. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente está comentando provas completas para a gente também dar dicas de interpretação de texto, porque a gente sabe que algumas pessoas têm algumas dificuldades, a gente vai investir um pouquinho nisso. E aí, o que você acha? Que banca você quer que a gente comente aqui? A gente está agora nessa vibe. Aproveita, ativa o sininho, deixa o teu like aí, ajuda a tia, custa nada. Beijinho para vocês. Invistam em uma chuva de editais aí, garantam a aprovação, treinem, que vocês só vão ter sucesso, ok?